Existe uma pergunta que ocorre bastante. O que é preciso para montar uma startup? E normalmente a resposta que as pessoas esperam é qualquer coisa como uma boa ideia, trabalho duro e não desistir. Essa resposta está parcialmente errada, ou melhor, está incompleta, ao ponto de ser bastante inútil. Existe uma empresa chamada CB Insights que analisou centenas de startups reais que fecharam e foi buscar a razão verdadeira para elas fecharem e não a razão bonita que se conta depois. E os números não batem certo com o que toda a gente assume. Hoje vou mostrar-vos e explicar onde é que eu próprio me encaixo nesses números. Eh, Estamos no episódio número 35 de Zero to CEO. Um, Portanto, como é que eu cheguei a este tema? É um tema que já tinha pensado há algum tempo, porque a maior parte das pessoas pensam numa startup falhada como tentam logo contar a história bonita e a história que, que não é real, mas temos que analisar os dados de porque é que elas falharam com dados reais, não com opiniões de pessoas de LinkedIn, por exemplo. E fiquei de veras incomodado porque muita coisa que li aplica-se diretamente a mim e à Orion neste momento. Por isso decidi partilhar, não com quem já tem tudo resolvido, mas como quem está a aprender isto tudo ao mesmo tempo que constrói. Portanto, vamos aos números, porque são mais interessantes do que qualquer opinião minha. A CB Insights analisou 483 histórias reais de startups que fecharam. Pediu aos próprios fundadores para explicarem o porquê. Uma das razões mais citadas, 42%, não foi a falta de dinheiro, foi má equipa, não foi má sorte. Foi não haver necessidade real do mercado. O que é que significa não haver necessidade real? Uma, uma coisa que aprendi é que soar brilhante na nossa cabeça e ser precisa por gente real são coisas completamente diferentes. Por exemplo, não podem. Como é que eu vou tentar explicar isto? Hum, Existem bastante ideias brilhantes que podem ser aplicadas à indústria, mas o mercado naquela altura pode não estar a corresponder à, àquilo, à vossa ideia. E no meu caso, por exemplo, percebi que gestores de fábrica e pessoas que trabalham na indústria diretamente não se importam o quão impressionante ou o quão bom é a tecnologia. Importam-se com a praticidade e o quão fácil é usar aquela tecnologia em prol daquilo que vão produzir. E portanto, estamos muito à volta disso. E por isso é que a indústria, neste caso a portuguesa, é bastante difícil de entrar e bastante difícil de ter novas tecnologias e de assumir novas tecnologias. Portanto, 70% das startups que fecham dizem, em algum momento, que ficaram sem dinheiro. E isto realmente parece a explicação óbvia, mas a própria CB Insights é muito clara sobre isto. Ficar sem dinheiro é o sintoma final, não é a causa verdadeira. Pensando bem nisto, faz sentido, porque se uma empresa está mesmo a vender e está realmente a carburar e a fazer dinheiro, falta de dinheiro não é um meio, não é um sintoma de que a empresa está a acabar. Já é um sintoma final e já é sinal que algo não correu bem.
se eu tentar aplicar isto à minha própria situação, por exemplo, as minhas poupanças estão a acabar-se para lançar a Orion. A pergunta que tenho que fazer é: onde é que eu estou a errar? Onde é que realmente posso mudar e onde é que realmente posso fazer o, digamos, o, o- a viragem para, para começar realmente a vender e a fazer dinheiro. E agora, a parte que provavelmente mais me atingiu a ler os dados esta semana. Reparem que não está no topo da lista das razões para startups falharem. Má engenharia, mau código, produto tecnicamente fraco, isso praticamente não aparece. Porque é que isto é desconfortável para mim e para a Ryan? Porque a tendência natural é sempre tentarmos melhorar o produto, tentarmos melhorar ahm, o código. Provavelmente não é isso que está ahm, a fazer com que isto não ande para a frente. Portanto, a competência que eu preciso, e já falei aqui noutros episódios, a competência que preciso de fazer mais e desenvolver mais não é tanto o produto, não é tanto o que é que está no MVP, mas sim ahm, como vender e como fazer um produto market fit para realmente vender a indústrias portuguesas. Portanto, se és tecnicamente competente e a tua startup não está a andar, a resposta raramente é preciso melhorar o produto. É quase sempre preciso de descobrir se alguém quer isto e vendê-lo. E existe um risco novo que praticamente não existia há uns anos atrás e que tem tudo a ver com o que discutimos neste podcast sobre inteligência artificial. Porque hoje, com as ferramentas de inteligência artificial, um fundador sozinho consegue construir um produto funcional numa semana. E isso é incrível, mas também é uma nova forma de cair na. de cair também muito rápido, não é? Portanto, construir fica tão fácil que a tentação é saltar a validação. E isso é uma nova armadilha, muito específica neste momento. O que mudou é que antigamente o tempo que levava a construir obrigava-te a validar, a estudar o produto, a tentar fazer um market fit muito específico para aquele produto e quase que ao longo do tempo conseguias eh, ver o teu produto a evoluir e conseguir fazer um market fit muito específico para o teu produto. Agora é muito mais fácil tu saltares direto para a construção antes mesmo de validar o teu produto e o market fit. Porque uma das coisas mais comuns de acontecer no, na indústria das startups é a validação com, por exemplo, amigos, familiares, porque tu mostras a ideia a se calhar alguém que não está dentro da indústria, alguém que não, se calhar, não percebe tanto do teu nicho como tu, mostras a essa pessoa e essa pessoa acha incrível e diz para continuar porque aquilo é que resulta e afinal não era nada daquilo que o mercado precisava e vai tudo por água abaixo. Existe também outro dado que descobri esta semana que quase ninguém fala. Segundo o Genome Report, 74% das startups de alto crescimento falham por escalarem cedo demais. Não por escalarem devagar demais, mas por escalarem depressa demais. E as que escalam no ritmo certo crescem 20 vezes mais rápido do que as que se precipitam.
E porque é que escalar cedo demais é, na prática, um dos mais. Um dos erros mais fatais. Porque estás a contratar antes de teres receita para sustentar, estás a gastar em dinheiro, em marketing, antes de saberes que o produto retém clientes, ou, por exemplo, podes estar a expandir para um mercado, para novos mercados, antes de queres dominar o teu mercado. Por exemplo, começar a expandir para a Espanha, França, eh, seja para outros países ou para outras regiões, e nem sequer conseguires dominar o teu mercado interno. A tentação que sinto mais para a Orion é, por exemplo, tentar expandir para mais funcionalidades antes sequer de validar as atuais. Ahm, Tentação de contratar antes de ter um cliente pagante, etc. E tudo isso penso que será mau e não trará nenhum benefício. Ahm, Portanto, é melhor manter como está. E existe um último dado que quero trazer, porque liga diretamente as coisas que já discutimos noutros episódios. 23% das startups falham por não terem a equipa certa. Seja desalinhamento entre sócios, falta de competências essenciais, conflitos que nunca se resolvem. Portanto, 23% das startups falham por não terem a equipa certa. Nem sempre é sobre o produto. Às vezes é sobre quem está à mesa. Portanto, isto é um dado também da CB Insights. Não se aplica uh, tanto a mim, não é? Mas passando à frente, onde é que me encaixo nisto tudo? Vou ser bastante honesto sobre onde me vejo nestes números, porque seria fácil só mostrar os dados e não expor. Construí o protótipo e o produto sozinho. Uh, Construí o protótipo sozinho, rápido e com a AI a ajudar. Exatamente o padrão de 2026 que descrevemos há pouco. E filo antes mesmo de ter validação profunda do mercado e mais sobre a minha própria intuição sobre o problema e como eu já tive tantas vezes como eu já tive no dentro do, da indústria, também isso ajudou a tomar as minhas decisões. E isso não significa necessariamente que estou errado, mas os dados dizem-me que estou estatisticamente num grupo de risco mais comum de quem constrói primeiro e valida a seguir, em vez de o contrário. Acho que ainda não fiz, e uma coisa que ainda não fiz bem foi o outreach, um, as conversas com pessoas que estão dentro do sistema, mas claro, quando eu estou a apontar que isto é um problema, tenho realmente de o resolver e tenho realmente de me focar nesta parte que não sou tão bom, e isso foi o que ainda não fiz o suficiente. Então, juntando tudo isto, o que é preciso mesmo para montar uma startup? E agora sim vem aquela parte bonita de que quase todos falam, não é? E vamos tirar daqueles dados coisas concretas para construir uma startup. Primeiro, validação real com estranhos. Antes de construir tudo, não perguntar a amigos, porque não faz qualquer sentido, e sim falar com quem realmente teria de pagar pelo teu produto. Segundo, aceitar que ficar sem dinheiro nunca é a causa verdadeira.
é sempre um sintoma de outra coisa. Normalmente, falta de gente a comprar. Terceiro, perceber que excelência técnica raramente é o fator decisivo. Não, não é preciso melhorar o teu produto constantemente, nem seres perfeitamente um técnico perfeito para a tua startup dar certo. Quarto, usar a velocidade da inteligência artificial com cuidado. Construir depressa demais é mau, mas também construir devagar demais também é mau. E não é o mesmo que construir a coisa certa. Quinto, escalar ao teu ritmo e no ritmo certo. Não cedo demais, mesmo que pareça que estás a perder tempo. E sexto, ser honesto sobre buracos de competência que uma equipa preencheria mesmo estando sozinho. Nenhuma destas coisas é sexy. Nenhuma cabe bem numa frase motivacional para colocar no Instagram. Mas são os dados que dizem repetidamente ao longo de anos e de centenas de casos reais o que é verdade. Não sei se, sabendo tudo isto agora, ainda vou ter coragem de aplicar rigorosamente, porque saber uma coisa e agir de acordo com ela são coisas completamente diferentes. E já aprendi isso este ano. Não sei se o meu nível atual de validação é suficiente ou se, no fundo, ainda estou a validar de forma demasiado otimista. E não sei se, olhando para trás, daqui a um ano, vou estar ao lado dos dados que funcionaram ou do lado dos 483 histórias que a CB Insights vai talvez um dia incluir na sua próxima lista. Prefiro dizer isto em voz alta do que fingir que tenho a certeza. Mas se tu estás a pensar em montar alguma coisa, ou se já estás a meio como eu, pergunta-te com honestidade em qual destas categorias te encaixas. E se descobrires que estás num grupo de risco, como eu descobri esta semana, não é motivo de pânico, é motivo de mudar alguma coisa enquanto ainda dá tempo. Bem, e vamos ficar por aqui. Provavelmente este episódio será um bocadinho mais curto. E não se esqueçam de subscrever o Zero to CEO podcast no YouTube, no Spotify, Apple Podcasts. Ajuda bastante e não custa nada vocês clicarem no botão de seguir. Portanto, vemos na próxima semana. O meu nome é Tomás Magalhães e tenham uma boa semana.